Vamos fechando os nossos olhos e trazendo à nossa frente a figura serena e bondosa de Jesus, o nosso mestre maior. Jesus que nos deixou o ensinamento de amor. Jesus que modificou o cenário da lei do passado e deixou o amor. Recheou a lei de amor para que pudéssemos caminhar de uma forma bem mais humana. Precisamos buscar sempre o ensinamento do Mestre para que a nossa caminhada seja sempre cada vez melhor. Que assim seja, graças a Deus. Bom, Taiguara, boa noite, Luci, tem mais gente, Sandra, tudo bom, Sandra? Então, vamos continuar. Só que, como nós falamos a semana passada, vamos dar uma recapitulada, porque é interessante, é importante, que a gente vai fixando os conceitos, vai analisando tudo isso para que a gente forme uma ideia correta, né? Pelo menos tenha condição de raciocinar sobre as coisas que Jesus nos deixou. Então, nós temos falado, por exemplo, da diferença entre as duas grandes revelações. A primeira que foi Moisés, a segunda que foi Jesus. Moisés que trouxe a justiça, aquela lei dura, firme, punia inclusive com a morte. Depois vem Jesus, 1300 anos depois, aí já mudou. Aí ele vem e fala de amor, deixa a lei de amor, o perdão. E essa transição entre a lei dura, né, que punia, e Jesus que traz o amor, essa transição é tão bonita e fica tão claro para nós o que vem a ser isso, porque a gente vai perceber que estamos passando por isso. Então vamos rapidamente para depois poder seguir. Jesus converte a lei antiga, Moisés, em amor. Só que era um tema complicado para os primeiros seguidores de Jesus naquela época, porque eles eram judeus, estavam acostumados com a lei. A lei era o que havia de mais sagrado para o judeu. E Jesus aparecia como um grande revolucionário. Os judeus falavam com orgulho da lei de Moisés. Era o melhor presente que Deus havia deixado para eles. Na lei era possível encontrar o que precisavam para, um segundo entendimento deles, para serem fiéis a Deus. E Jesus não vem contra a lei, não. Ele foi além da lei. Ir além da letra, porque a letra mata. Ele foi descobrir, nos trazer a descoberta do espírito da lei. O que estava por trás? Qual era o objetivo da lei? Ir além da lei. Porque a lei mata e o espírito vivifica. Isso Paulo de Tarso, grande Paulo de Tarso, já nos disse. Jesus então vem construir um mundo mais justo e fraterno. E isso muda tudo. A lei já não é o que Deus espera de nós. Não, não é a lei. Deus espera que a gente busque o reino dos céus, ou o reino dele, e a sua justiça. Justiça é entender como ajustar-se a Deus. Pois Deus é a infinita justiça. É a justiça no mais alto grau. Não se consegue imaginar uma justiça que seja superior à justiça de Deus. Portanto, é sintonizar-se à vontade dele, de Deus. Justiça que é infinitamente superior à própria lei. Né? Não tem dúvida nenhuma com relação a isso. Os fariseus, os escribas, lá há 2000 anos atrás, observavam a lei. Entretanto, descuidavam-se do amor. Do amor e da verdadeira justiça também. Eles cumpriam a lei externamente. Eles eram legalistas. Era a lei, a lei, a lei. Isso não os fazia melhores, não. Ao contrário, os deixava até menores, né? Do ponto de vista humano, ficavam menores. Eles, não pensando em Deus, pensavam apenas a lei,
Eles pensavam, na verdade, em si mesmos. No fundo, não sentiam tanta necessidade de Deus, não. Tornaram-se frios, insensíveis, assumiam o papel de juiz, condenavam, matavam. Só que era preciso que saíssem com o tempo, saíssem dessa condição legalista, só cumprindo literalmente as leis, as normas. Era muita frieza, muita frieza. E Jesus vem buscar em nós a religiosidade interna, aquilo que está aqui dentro de cada um de nós. Sair do cumprimento das leis e ir ao próprio ser, à nossa consciência, aqui, internamente. Vemos então que o Sermão do Monte, o mais lindo sermão que Jesus deixou, não é lei. Jesus não deixou lei nenhuma. É o Evangelho que ele deixou. Evangelho é ensinamento. Essa é a diferença entre a lei e o Evangelho. A lei obrigava, o ensinamento sugeria, o Evangelho sugeria. Então, dentro de nós, Deus está dizendo o que quer, o que espera de nós. Está dentro de cada um de nós. Se buscar lá dentro, a gente vai ver que tem que buscar o sentido da vida, né? Então, o que significa, então, cumprir a lei? Nós deixamos um exemplo na semana passada, usando a lei de trânsito. Cumprir. Muitos cumprem a lei de trânsito externamente. É só o medo de multa. Nada mais do que isso. Só que quando interioriza a lei, entende por que a lei é boa, a lei facilita o fluxo do trânsito, a lei significa, a lei de trânsito, significa mais cuidado, menos risco para as pessoas. Então aí, quando eu coloco isso aqui dentro, eu não tenho mais receio da multa. Eu cumpro a lei de bom grado, sem imposição nenhuma, porque eu entendo que é o melhor. Então, para mim, basta entender isso. Nem precisa falar de multa. Eu vou passar a cumprir rigorosamente. E a lei de Deus? A lei de Deus também não é de forma impositiva. Ah, tem que cumprir a lei de Deus. Não, não. A lei de Deus, na verdade, tem o objetivo de nos proporcionar a possibilidade da mudança profunda, né? Se não interiorizamos essa lei, não nos enriquecemos. Se eu não colocar as leis de Deus, amor, caridade, aqui dentro, eu não cresço, não me enriqueço. Posso apenas cumprir a lei. E não quero descumprir por quê? Porque, no meu caso, se eu não entender nada, eu vou ser punido. As religiões pregaram isso ao longo de todos esses séculos. Se você erra, se você peca da maneira como falam, se você infringe a lei, você é punido, vai para o inferno. Não é isso, não pode ser isso, não faz. Por quê? Se eu estou apenas olhando a lei, se eu não mato alguém, pelo simples fato de só cumprir a lei, eu posso não ser preso porque não matei. Contudo, dentro de mim pode continuar toda a agressividade que tanto faz. É só não matar, para não ser punido. Se eu não adultero, eu segui a lei. Entretanto, na minha cabeça, toda a maldade continua. Então, isso é a lei. É ter medo de ser punido e não se modificar internamente. Então, nas pessoas, pode reinar a lei, mas não Deus, o amor. Aqueles que se fixam apenas na lei. Vivem até de forma correta aos olhos do mundo, mas sem construir um mundo melhor. Olha que interessante, porque só cumprem a lei. Então temos de escutar bem as palavras de Jesus. Não vim abolir a lei e os profetas, mas dar plenitude. Ele não veio lançar por terra o patrimônio legal e religioso da primeira mensagem. Moisés, não veio, não. Ele veio para dar plenitude, alargar o horizonte do comportamento humano, libertar a vida dos perigos do legalismo. Aquele que só faz porque a lei manda. Não a consciência, só a lei. É triste.
Buscando um mundo mais justo e fraterno, nós temos que ir buscar esse mundo. Sair só do cumprimento da lei e buscar esse mundo mais fraterno, mais justo. Cumprir só a lei, como eu disse, só evita o castigo. E isso é muito pouco para a criatura humana que está buscando, como meta final, a sua perfeição. Eu vou cumprir a lei só para não ser punido. Isso é pouco, muito pouco, para um ser humano que vai chegar a uma perfeição, todos nós, sem exceção. O amor nos faz humanos. Essa é a grande recompensa. Essa é a grande recompensa. O amor não é um meio para se conquistar um prêmio. Eu amo porque agora eu vou para o céu. Não, não é isso também não. Amar não é um meio para um prêmio. É um caminho para a evolução. Eu não consigo evoluir se não amar, né? Quem ama verdadeira e intensamente já cumpriu toda a lei. Não precisa nem saber qual é a lei. Já está cumprida essa lei. Então, nós temos que fazer isso. É isso que Jesus veio nos trazer. Então ele não veio acabar com a lei. Ele veio dizer, olha, amor aqui. Se você amar, você cumpriu toda a lei. Toda a lei. Tanto que ele modifica os 10 mandamentos e coloca só 2 no lugar. Os 10 mandamentos. Não matar, não roubar, não isso, não aquilo. E aí vem ele e diz, olha, deixo-vos um mandamento novo, que nem é mandamento, é uma orientação. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Pronto, está tudo resolvido. E ele diz, aí está toda a lei e todos os profetas. Ele não obrigou, mas ele disse, se você amar o próximo como a você mesmo, já está cumprida a lei, você não mata, não rouba, não... Pronto, resolvido. É colocar dentro de nós esse entendimento e a lei automaticamente já se cumpriu. Não precisamos mais dela, não precisamos nem nos preocupar com punições. Mas vamos entrar naquele trecho que nós falamos, todo mundo estudou, né? Dar a outra face, o que significa, então vai ficar mais fácil para a gente expor. Então, vamos ver alguns exemplos. Vamos começar hoje, talvez dê para ver 2. Das mudanças orientadas por Jesus. Uma delas, para que se cumprisse a lei, o 6º mandamento, não matar. Olha lá, a lei de Italião. Está em Levítico. É um dos 5 livros do Velho Testamento, faz parte da Torá. E diz assim, Levítico capítulo 24. Quem matar alguém será morto. Se alguém causar defeito em seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado algum homem, assim se lhe fará. É a lei de Italião. Se vigorasse até hoje, eu acho que todo mundo era cego e banguela, né? Não sobraria nada. Mas vem Jesus e ajusta isso. Ele ajusta essa lei. Vamos ver agora, Novo Testamento, Evangelho de Mateus, capítulo 5, que é Jesus falando. Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistai ao mal. Quer dizer, não brigue com o mal. Não faça igual ele faz, não. Mas se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Então aí vamos fazer um comentário para a gente entender Jesus ajustando a lei de Italião. Tá? Dente por dente, olho por olho, esquece. Vamos observar, analisar o pensamento
de Jesus, né? Na mensagem dele de um modo geral. Entender, procurar entender o que é que ele queria nos passar. Ele queria nos passar não a violência. Não, esquece a violência, nada de violência, nada de vingança, não acirrar os ânimos, buscar a paz no relacionamento entre os homens. Algumas citações, nós vamos ver, muito semelhantes a essa que Jesus disse, já vem lá do Velho Testamento. No livro de Salmos, capítulo 37, olha o que está escrito lá no Velho, hein? Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal. Então não faça o mal. Procure fugir do mal. No livro de Provérbios, capítulo 24, diz: não digas, como ele me fez a mim, assim o farei eu a ele. Então já vinha essa orientação no Velho Testamento para que a gente não brigasse com o mal, não devolvesse, não pagasse o mal com o mal. Mas, obviamente, o que Jesus queria dizer era: não incentive a injustiça. Jesus não queria incentivar a injustiça. Olha, se bater, se oferece a outra, estou incentivando a injustiça? Não, Jesus não quer isso. Então tem que ter uma explicação, hein? De qualquer forma, aquele que te agride, então eu não vou levar o agressor às barras num tribunal? Será que é isso que Jesus falou? Da outra face, ou seja, coitadinho, né? Ele é tão bonzinho, não tem que ser punido. Esquece, ele te bateu, finge que não. Não é isso, não. Não, Jesus não pregou isso, não. É preciso, sim, que o infrator da lei seja responsabilizado, sempre, mas nunca com justiça feita pelas próprias mãos. Isso jamais, né? Jamais. O cristão, verdadeiro cristão, precisa auxiliar a justiça aqui da terra a se aperfeiçoar. E isso é uma consequência da evolução humana. A justiça vem melhorando a cada época, né? O cristão tem que ser contra a violência, contra os absurdos. Entender que Jesus veio para ensinar a acabar com o erro, com aquilo que as religiões chamam de pecado. Aí ele veio para nos orientar. Vamos acabar com o erro, pessoal. Vamos evitar de cometer, como dizem as religiões, cometer o pecado. Isso sim. Agora, nunca acabar com aquele que pecou. Nunca acabar com aquele que se equivocou. Isso não. Mas, ao longo dos séculos, foi plantado isso em nós. Você errou? Vai acabar no inferno. Você não tem chance. Você errou, não tem chance de arrumar, de corrigir? Não. Então, por que dessa frase? Vocês que estudaram da semana passada para hoje, se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Todo mundo estudou? Maria Leone, Mauro, tudo bom, Mauro? Estudou? Alceia, tranquilo, né? Então, o que ele quis dizer? Isso é uma expressão idiomática, tá? Classificada como parte dos exageros rabínicos daquela época. Os rabinos, né? Os doutores da lei e tal. Então, naquela época, eles exageravam nessas expressões idiomáticas. E Jesus era judeu, viveu com judeus, conheceu isso tudo. Então, precisamos entender também o que são expressões idiomáticas, né? Expressão idiomática são porções de frases cujo significado vai além do significado literal, aquilo que você leu. Ela vai além, né? Significam mais do que a simples interpretação das palavras que compõem essa expressão idiomática, né? Implicando uma leitura contextual. Vamos a alguns exemplos de expressão idiomática aqui do Brasil. E vocês vão saber o que eu quis dizer, tá? Que não é ao pé da letra. Por exemplo, abandonar o barco. O que é abandonar o barco? Alguém imagina o que é?
desistir, não é? Todo mundo sabe que é. Acabar em pizza. Vai continuar tudo do mesmo jeito. Bater as botas. Coitado, bateu as botas, morreu. Vamos ver aqui o outro aqui. Fulano está com a corda toda. Está todo assanhado, né? Fala pelos cotovelos. Fala. Pilatos. O que ele fez quando Jesus estava sendo condenado? Lavou as mãos. O que é lavar as mãos? É ir na torneira? Não. É não se envolver. E tem outras, né? Pagar o pato, pensar na morte da bezerra, pisar na bola. Tem um monte. Rodar a baiana, ser um barbeiro. E tem um monte de expressões idiomáticas e que lá, há 2000 anos atrás, tinha também, sem sombra de dúvida. Então, dar a outra face, bater aqui, dar a outra é ficar apanhando? Não faz o menor sentido. Jesus não quer isso. A outra face, o que significa? O oposto daquilo que aconteceu. Se alguém veio com violência para mim, para cima de mim, eu tenho que tratar com brandura. Não devolver a mesma violência. Brandura. Opa, pera um pouco, não vou te devolver o soco que você me deu. A outra face da intolerância é a tolerância. A outra face da agressão é a não agressão. Então, quando Jesus disse, se alguém bate numa face, dê a outra. Ou seja, o oposto daquilo que a pessoa fez, né? Ou não revide o mal com o mal. Isso é dar a outra face. Não é ficar apanhando do outro lado, não. De forma nenhuma. Ele disse ainda, se mandar andar 1 milha, ande 2. O que será que é isso? Para que isso? Se mandar andar 1, anda 2. É outra expressão idiomática. Significa procurar ter mais tempo com aquela pessoa para ganhar a confiança desse irmão, para poder conversar com ele, expor algum ponto de vista seu, né? Dar algum exemplo que fique marcado no seu coração, ou seja, não rechaçar esse irmão como se fosse um animal peçonhento. Então isso se ele quer que ande 1 milha, anda 2. Você vai ter mais tempo de dialogar, conversar, ele se simpatizar com você, é mais chance, né? Então Jesus orientava o não uso da violência, sempre. Contudo, Jesus era enérgico. Não era violento, era enérgico. Então, ele próprio demonstrou essa energia, e não violência, energia, por exemplo, no episódio dos vendilhões do templo. Ficou ali, revoltado um pouquinho, enérgico e tal, mas não quis matar ninguém, de forma nenhuma. Não passaria jamais pela cabeça dele. Ele era enérgico. Para ele, falar e tinha que ser feito. Tinha que, olha, é assim, meu amigo. Ou faça ou sofra. Mas ele era enérgico. Violento, jamais. Jesus sempre incentivou as pessoas a serem decididas. Decididas mesmo. Fazer o melhor que deve ser feito. Meu amigo, decida, veja aí. Nada de morno, não. Decida, faça, busque, faça o melhor que você pode. É por isso que ele disse que seu sim seja sim, que o seu não seja não. Não cabe o talvez. Mas quantos que ainda, eu vou fazer tal coisa, e amanhã já não é mais o sim, virou um não, ou virou um talvez. Então Jesus pregava isso. Ele não estava sugerindo ninguém a ser submisso, a ser pisado, maltratado, esbofeteado. Não. Ele estava nos orientando. Por isso que ele sugeria sempre, para que compreendêssemos o irmão. Então, não bata. Não devolva o mal com o mal. Ele sofre. Ele já sofre por não conhecer, por não saber, por não amar. E você ainda vai agredi-lo. Agrava até a situação, porque ele não compreenderá. Ele sabe
que bateu, mas não sabe por que apanhou. Aí é ruim, né? Isso aí vira uma revolta muito maior. Mas aí uma questão. Será que ficou entendido isso? Então, agora uma questão para a gente responder, tá? A lei de Talião, nós falamos que, né, Jesus veio e revogou. Então, aquele negócio de olho por olho, dente por dente, né, não existe mais. Foi revogada totalmente. O que vocês acham? Pensa bem. Será que ainda vigora? E se eu disser que vigora? Vigora, vão dizer, vigora em determinados locais, em determinadas regiões, chacina, tal. Não, aí sim, mas é uma coisa complicada, né? Eu estou dizendo, normalmente, lei de Talião está em vigor? E tudo bem? A justiça humana não admite que a justiça seja feita pelas próprias mãos, de forma nenhuma. Mas na erraticidade, Maria Leone, vou te mostrar que ela funciona, mas não aqui, exatamente na Terra. Por quê? Alguém já viu uma pessoa, quando Jesus diz, se o teu olho for motivo de escândalo, arranca-o. Dá um arrepio, só de pensar alguém puxando o olho fora, né? Nunca viram. Mas acontece. Acontece. Na erraticidade. Erraticidade. Nós aqui hoje estamos encarnados. Estamos com esse corpo aqui, que em algum momento vai embora, vira pó, e o espírito volta para o plano espiritual. Ficaremos na erraticidade, que significa a situação do espírito que está aguardando a oportunidade de um retorno, porque ainda nos falta tanta coisa. E retornar para arrumar o que não foi bem feito, arrumar aquilo que foi equivocado na presente encarnação e em anteriores também. Então, na erraticidade, nós chegamos lá, desencarnamos, deixamos o corpo aqui, acabou, voltamos para lá, vamos tomar consciência daquilo que fizemos. E tem coisas não boas, né? Coisas que erramos, coisas boas que deixamos de fazer e coisas ruins que fizemos às vezes, né? E em excesso até. Na erraticidade, eu vou ter a oportunidade de colocar as coisas em ordem e planejar o meu retorno. Retornar, vou voltar aqui para a Terra, queira Deus possa voltar. Então voltar aqui para a Terra, para fazer os acertos, os devidos acertos. E aí Jesus disse, se o teu olho for motivo de escândalo, arranca-o. Lá na erraticidade, estou programando o meu retorno, a minha reencarnação, e aí eu vou lembrar, olha quanta bobagem eu fiz por conta daquilo que eu via com malícia, com maldade, quanta coisa eu maltratei, roubei minhas mãos, tal. De repente, eu reencarno, pedido meu, planejamento meu também, chego aqui sem a visão. É a lei de Talião. Só que não outro aplicando a mim, eu aplicando a mim mesmo. Eu posso entender dessa forma. É a lei de Talião, a autopunição em razão daquilo que eu fiz de equivocado. Então eu posso dizer que a lei de Talião ainda vigora lá, quando eu me planejo para retornar, tá? Bom, com relação a esse episódio, acho que ficou bem claro que Jesus mudou as coisas, colocou o amor, tirou a violência, o revide, né? A vingança, isso não, acabou. Então é amor, é orientar a pessoa precisa ser punida? Tem que ser punida, cometeu o equívoco, tem que ser punido. Tem que ir ao tribunal? Vai ao tribunal. Tem que ir preso? Seja preso, mas também preso com dignidade. Não um depósito de pessoas, que isso não é digno. Então, Jesus vem e nos deixa o amor falando sobre isso. Vamos falar, dá tempo ainda? Falar de outra situação que Jesus vem e arruma, tá? Que na época também era
passível de morte. Então, o objetivo dessa mudança, dessa lei anterior, era exterminar hábitos obtidos pelo povo judeu, pelo povo hebreu, enquanto ainda estavam no Egito. Lembram-se que o povo hebreu ficou mais de 400 anos cativo lá no Egito, escravo lá no Egito, e quando sai de lá, sendo conduzido por Moisés, uma das coisas Moisés colocou na lei: não consultar os mortos, não ouvir os mortos, os espíritos, né? Deuteronômio, um dos 5 livros atribuídos também a Moisés. Capítulo 18, versículos 9 a 12. Ele diz assim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Por que isso? Por que Moisés colocou isso? É que durante a permanência no Egito, aqueles 400 e tantos anos, eles haviam aprendido os hábitos daquele povo do Egito, pagão, né? Dentre os quais consultas aos mortos, né? As coisas sobrenaturais, eles não entendiam e conversavam com os espíritos. A comunicação entre os dois planos, o plano físico, é esse que nós estamos hoje, e o plano espiritual, para onde nós iremos amanhã, ou seja, o exercício da mediunidade, que é essa comunicação entre esses dois planos, não é exclusivo da doutrina espírita. Falar com espírito é coisa de espírita. Não, mediunidade não é de espírita, não, né? Desde que o mundo é mundo, isso acontece. Há inúmeros relatos, inclusive no Velho Testamento e no Novo também, né? Atestando isso. Só que no Egito, na época que o judeu era escravo, eles faziam consultas levianas, coisas fúteis, bobagens, sem sentido, vazias, que acontece muito hoje ainda, né? Muita gente se utiliza da mediunidade que tem. O espírita tem uma grande vantagem porque ele compreende o porquê da mediunidade e o bom uso que tem que empregar a mediunidade. Mas lá naquela época eles não sabiam, e hoje ainda muita gente não sabe, né? Então era preciso Moisés, tirando o povo do Egito, extirpar do povo dele esse hábito, né? Pensemos, muitas religiões dizem que isso aí é bobagem, ninguém fala com morto. Mas se Moisés proibiu consultar os mortos, é porque isso acontecia, senão não faria sentido. Ele ia proibir algo que não acontece? É meio estranho, né? Então, era algo natural. Então, ainda hoje, esses segmentos, muitos segmentos religiosos, não querem admitir esse contato. Mas está aí, né? E pensemos, Jesus revogou essa proibição? Consultar os mortos? Jesus, será que, olha, Moisés proibiu, mas está mais ou menos liberado? Está liberado. Será que ele revogou? A doutrina espírita, presidida pelo Espírito de verdade, que eu entendo ser Jesus, não há nada confirmado em lugar nenhum, nos mostra que esse intercâmbio é totalmente normal. Totalmente normal. Só que o telefone toca de lá para cá. Eu não tenho como tocar o telefone e alguém atender lá, não. Toca de lá para cá. Eu não tenho como impor. Olha, quero falar com meu avô. E alguém chama meu avô? Não. Então precisamos utilizar a mediunidade, essa possibilidade, esse intercâmbio, utilizar de uma forma séria, proveitosa, santa. É a possibilidade de um consolo maravilhoso para muitas pessoas. Quantas mães tiveram seus filhos desencarnados que retornaram para outro lado e o coração, por exemplo, de uma mãe, de um pai, de um irmão, de um marido, de uma esposa, triturado. E de repente,
veio uma confirmação dizendo: oh, telefone tocando de lá para cá. Eu tô bem aqui, fica tranquilo. Tá? A vida aqui continua, eu estou aprendendo, estou lutando. Olha como é bom. Será que isso é consolador? É a possibilidade do grande consolo para os que foram e para os que aqui permaneceram, né? Eu vou narrar um caso aqui de uma amiga. Eu não ia falar o nome, mas automaticamente na comunicação vai aparecer o nome dela. Era uma amiga da nossa casa, já desencarnada, e que eu vou narrar o que aconteceu. Ela tinha uma filha chamada Renata, e a Renata estava no carro dela, só que no lugar de passageiro. E uma amiga dela, chamada Fabiola, é que estava dirigindo o carro da Renata. E não sabe o que houve. A Fabiola, que dirigia, ela não percebeu alguma coisa e entrou com o carro embaixo da carroceria de um caminhão. Só que atingiu só a Renata, que estava no banco do lado. Desencarnou na mesma hora. E a Fabiola, não, saiu ilesa. E a mãe, a Creuza, ela queria informações da filha, toda mãe quer, né? Como é que estava, e aquele coração maltratado, aquela coisa toda, apesar de conhecer, né? Mas é natural, o coração de uma mãe, de um pai, né? E de um ser humano. Eu conheço como é que funcionam as coisas. Sim, eu conheço, mas a dor está aqui. Como eu gostaria de ter uma informação da minha filha, que desencarnou, está do outro lado. E aí ela foi até Uberaba. E foi na casa, Pedro e Paulo, do Bacelli. É um médium que trabalhou muito tempo com o Chico. Quando ela entrou lá, só para a gente ver a comunicação entre os dois planos, que estava proibido, mas que obviamente isso aí não tem como proibir, e obviamente funciona, tem que funcionar da melhor forma possível. Ela chegou lá e, ao entrar no local onde havia reunião, o Bacelli faz um evangelho, um grande evangelho, e na entrada as pessoas que querem uma comunicação de alguém, pretendem ter, né, porque não é querer, pretendo ter, gostaria de ter, coloca o nome da pessoa que desencarnou e a data do desencarne. Nada mais do que isso. E lá, Uberaba, quilômetros e quilômetros longe daqui. E ela foi. E chegando lá, ela colocou o papelzinho e aguardou o final. No final veio uma comunicação da Renata. Bacelli não conhecia nada, não conheceu a Renata, a data de nascimento, não reparou nada, não conhecia a história de ninguém. Eu vou colocar aqui a gravação da comunicação dada pela Renata, lida pelo próprio Bacelli. E vejam os detalhes. E, acima de tudo, sintam o consolo desta mãe, deste pai, desta irmã, desta amiga, que traziam no coração muita dor. Vamos ver aqui. Só um segundinho. Querida mãezinha Creuza e querido papai Mário, Deus nos ampare sempre. Estou aqui na companhia da vovó Alvina e venho apenas com o propósito de abraçá-la, cumprimentando-a, mãezinha, pelo seu aniversário amanhã. Que a senhora seja, mamãe, muito feliz, que não lhe falte saúde, para que a senhora prossiga cumprindo com o que lhe foi determinado pelas leis divinas. Mamãe, acreditemos que não batemos no caminhão por acaso, e nem foi por acaso que a Fabiola nada teve, enquanto que, de minha parte, fui compelida a deixar o corpo quase que de imediato. Conformemo-nos, mãezinha. Nada sabemos da vontade de Deus a nosso respeito, mas tudo
saberemos dela, quando dela tudo aceitarmos sem murmuração. O problema do homem na terra é de fato um problema de harmonização íntima. Deixo-lhe o meu carinho e a minha saudade ante a possibilidade de continuar escrevendo por mais tempo, que a Rosilei se sinta mais fortalecida e procure, na medida do possível, investir em sua própria felicidade, não na felicidade passageira que muitos anseiam sobre a terra, mas naquela felicidade que nunca se altera. Mamãe Creusa e Papai Mário, Deus nos fortalecerá em nossas lutas. Sinto-me feliz, repito, pela Fabíola ter escapado ilesa do acidente que não poderia mesmo ter sido evitado. Não foi imperícia da Fabíola, nem eu, nem ela saberemos explicar ao certo o que houve, porque íamos conversando as duas, quando de repente, eis aquele caminhão parado à nossa frente, como se estivesse vindo ao nosso encontro de marcha ré. Quando puder, escreverei mais. A vovó Alvina está comigo e me auxilia em meus pensamentos de conformação. Com ela, falando constantemente ao meu lado, fica mais fácil para mim a aceitação. Com carinho, sempre a sua filha, que a adora, Renata Lee de Lima, Nelly. Que conforto para a mãe, para o pai, para a irmã, Rosilei, para a Fabíola, que dirigia o carro e carregava em si um sentimento de culpa. E os detalhes disso tudo. Detalhes, nomes, a avó Alvina, o aniversário da mãe, o caminhão parado, bateu como se o caminhão tivesse vindo. Quantos detalhes! É mediunidade bem empregada. Como proibir isso? Primeiro que não pode, não consegue proibir. Então nós temos que dar um bom uso à nossa mediunidade. E Jesus revogou, de certa forma, revogou essa lei. Não pode falar com os mortos. Não, tem que saber como. Mas como que ele revogou? O Mestre, Jesus, já havia, de certa forma, revogado quando no Monte Tabor, lá na Galileia, ao lado dele aparecem os espíritos, isso há 2000 anos, os espíritos Elias, que tinha sido, na época de Jesus, há 2000 anos, João Batista, e que 800 anos antes tinha sido Elias, e nada mais, nada menos que Moisés, aquele que havia proibido conversar com os mortos. Moisés tinha desencarnado há 1300 anos antes de Jesus. Ou ele se enganou, achou que não tinha desencarnado e estava lá. Mas ele estava dialogando com Jesus e com Elias. Olha que coisa. Mateus, capítulo 17. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando a ele. E Pedro, que estava próximo, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E, estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em quem me comprazo. Escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. Então era Jesus, mostrando um caminho de amor, aquela lei dura: não converse com os mortos. Então esse intercâmbio é proibido. Primeiro, não tem como proibir, mas é proibido. Vem Jesus e, através de tudo que ele ensinou, daí o que nós ouvimos, essa
comunicação para essa amiga Creusa, que já está do outro lado também, que confortou demais o coração dela, que inclusive quando ela comentou conosco, ela nos autorizou a ficar com uma cópia e divulgar sempre que possível. Então, Jesus, olha como ele muda, como ele dá um sentido para essa lei, como ele coloca o amor acima de tudo. Que beleza! E tem outras coisas mais. Nós, se fôssemos comentar tudo, passaria aqui um ano e não daria tempo. Então, lição de casa, pessoal. O homem que adulterar, isso está no livro de Levítico, Velho Testamento, autoria de Moisés, capítulo 20, versículo 10. Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Jesus vem e dá uma ajustada nisso tudo, obviamente não poderia ficar assim. Leiam também, se vão ler Levítico, capítulo 20, versículo 10, leia o ajuste feito por Jesus no Evangelho de João, capítulo 8, versículos 3 a 11. João 8, 3 a 11. Deem uma lida, a semana que vem a gente vai falar sobre ele e mais algum também, tá? Para a gente entender a beleza que é esse ajuste da lei que Jesus nos trouxe. Colocar em nós o amor. E quando dentro de nós está o amor, a lei continua existindo, mas não estou preocupado com ela. Por quê? Porque naturalmente estarei fazendo sempre o melhor. É o amor. Vamos encerrando então. Agradeço a todos que estiveram aí conosco. Uma alegria grande. Divulguem, né? Se gostaram, divulguem aos seus amigos, companheiros de igreja, de centro espírita, de trabalho, familiar. A gente agradece se puderem divulgar esse trabalho, porque a pretensão nossa é passar essa orientação de Jesus para muito mais gente. Então divulgue. Nós temos aqui no Instagram, nós temos no YouTube e também no YouTube da Intelitera, tá? Que é a editora que publicou os nossos livros. Então vamos encerrando, fechando os nossos olhos. Gratidão a todos vocês, viu? Gratidão a vocês. Fechando os nossos olhos e trazendo à nossa frente a figura serena e bondosa de Jesus, nosso mestre maior. Jesus que está nos fazendo despertar o nosso interior, descobrir por que estamos aqui, o que precisamos fazer, o melhor que podemos fazer. E quando fazemos o melhor, e fazemos com a consciência serena, tranquila, nos ligando ao irmão e buscando sempre a sintonia mais fina com o Pai, não estou muito preocupado com a lei, porque a lei estará sendo cumprida automaticamente. É a lei de amor. A lei de amor supera tudo. O amor cobre a multidão de pecados, disse Jesus. Então, se colocamos na nossa vida o amor, o respeito, o carinho para com todas as pessoas, estamos no caminho certo. E não precisamos nos preocupar com a lei. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, amigos, pela oportunidade, a todos vocês. E na semana que vem, novamente juntos, se cuidando, não deixando escapar da nossa existência as coisas mais preciosas que conquistamos ao longo de tantos e tantos séculos. Essa crença nesse Pai tão lindo, tão bom, né? Essa compreensão de Jesus que está se aumentando a cada novo instante. Não percamos a beleza da família e não nos desviemos dos nossos amigos. Combinado? Muito obrigado. Jesus no coração e álcool gel na mão. Até
tá? Fiquem todos com Deus e até a próxima sexta. Muito obrigado pela companhia, viu? Muito obrigado mesmo. Tchau, tchau.